Bem-vindos, bem-vindas à nossa reunião doutrinária das segundas-feiras à noite. Mais uma vez aqui reunidos pelo modo virtual. É com grande alegria e satisfação que me encontro com todos, pois, como já me manifestei diversas vezes e não me canso de manifestar sobre a importância da reunião doutrinária, que, de um modo geral, é a porta de entrada dos frequentadores no centro, que procuram uma casa espírita para encontrar resposta a seus problemas, procurar ajuda para resolver seus dilemas, as suas dificuldades. E as reuniões doutrinárias vão trazendo explicações, vão trazendo conforto, vão orientando, vão ajudando, fazendo com que, passo a passo, gradativamente, possamos ir tomando consciência da nossa condição atual, da importância do nosso fortalecimento da nossa consciência, para que sigamos na trajetória do progresso em direção à luz, encontrando, pelo menos compreendendo as dificuldades que passamos, tomando ciência de que são muitas vezes frutos das nossas próprias consequências. Como já foi dito, o plantio é opcional, não é isso? Mas a colheita é obrigatória. Então, assim, é uma alegria, uma satisfação desse nosso encontro. E nesses instantes iniciais, vamos pedir a todos aqueles que nos ouvem que fechemos os nossos olhos num gesto de relaxamento, de concentração, para elevarmos os nossos pensamentos até onde encontra-se o nosso Mestre Jesus, colocando-nos em atitude de prece e oração, procurando desligar-nos do nosso passado recente, do que aconteceu hoje, do que aconteceu ontem, das nossas aflições, das nossas angústias, e possamos abrir os nossos corações ao divino, aos nossos anjos guardiões, aqueles que nos cuidam, aqueles que nos auxiliam na nossa caminhada. Somos felizes e gratos por conhecermos a doutrina espírita consoladora, trazendo respostas para todas as dúvidas. Agradecendo essa oportunidade, pedindo para que possamos receber as intuições necessárias durante esse nosso bate-papo e emanando as nossas vibrações para os locais que se fizerem adequados. E assim, desta forma, vamos pedir permissão para que possamos iniciar as nossas atividades desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros,
antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira e sutil, quando a pode evitar. Falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoando lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce para possuir as que acabamos de mencionar no caminho,
se acha que a todas as demais conduz. Graças a Deus, graças a Jesus. Enquanto eu fazia essa leitura, a imagem que me veio na cabeça, a ideia, foi a ideia de uma receita, né? Como se fosse uma bula, para que nós possamos ter um parâmetro de auxílio no nosso crescimento. Sabemos que todos nós estamos submetidos sobre a lei do progresso, que nascemos simples e ignorantes, mas que com os nossos erros, os nossos aprendizados, todos caminhamos em direção à luz. Chama-me a atenção as 3 palavras que destaquei neste slide inicial, né? Lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. A lei de justiça remete-nos às nossas reencarnações. Muitas vezes perguntamos, é justo que haja tanta diferença na sociedade, que haja uns bem, que haja outros mal, e estamos apenas olhando aquela fotografia do momento. Não estamos identificando todas as mazelas e resgates que precisamos fazer relacionados às vidas anteriores para corrigirmos rotas, para perdoarmos, para demonstrarmos gestos de um real desprendimento das nossas questões relacionadas ao orgulho. A lei do amor é muito profunda, quando, numa forma resumida, podemos dizer que Jesus vivenciou para nós aqui na Terra o maior exemplo que poderíamos ter sobre este assunto. Quando ele foi ofendido, quando ele foi desafiado, quando ele foi maltratado por muitos, mas ele reagia sempre de forma muito tranquila, procurando ensinar a cada momento difícil uma lição para a reflexão e para o auxílio do fortalecimento da nossa consciência. Marca-me uma passagem quando se pergunta a Jesus por que ele pregava por parábolas. Porque ele dizia que nós não tínhamos ainda condições de compreender aquela mensagem profunda que ele trazia. Ele anunciou que veio, entre aspas, destruir a lei, que significa que aquela coisa do olho por olho, dente por dente, estava entrando numa fase diferente de perdoar. Confesso, já disse algumas vezes, mas repito, que sou muito impressionado o quanto a nossa sociedade, no momento atual, ainda demonstra muitos problemas, muitos dramas, muitas vidas difíceis, reforçando a tese da lei do amor pela intensidade dos resgates que precisamos fazer, perdoar filho, perdoar pai, perdoar mãe, perdoar irmãos, perdoar amigos, prestar atenção que nunca estamos sozinhos, que quando cavamos o nosso buraco para enterrarmos a nossa cabeça na areia,
para vermos apenas o nosso mundo, é um gesto de falta de amor consigo mesmo. Disse num vídeo anterior que na convalescência recente que tive, fui presenteado com tantas manifestações de carinho, de vibração, que jamais poderei dizer que estou sozinho, que estou isolado, que não tenho ninguém que gosta de mim. Jamais poderei pensar esse tipo de coisa, porque tive uma demonstração tão profunda, tão real disso. Mas muitas vezes esquecemos. Muitas vezes esquecemos. E, finalmente, vamos falar sobre a lei da caridade, que traz no seu ímpeto a força para vencermos o nosso orgulho, para tratarmos o outro como gostaríamos de ser tratado, para evitarmos fazer queixas e acusações e apontar o nosso dedo ao outro por aquilo que é a deficiência do outro, mas que na nossa intolerância não aceitamos, nos irritamos, respondemos, agredimos, demonstrando o quanto ainda estamos atrasados, embrutecidos na nossa lei maior da caridade. E a leitura que fiz, que está disponível em som, eu não escrevi. Quem tiver interesse e ir ao Evangelho encontrará isso no capítulo do Sede Perfeitos, o homem de bem, está lá. E agora vocês têm disponível a leitura, com essa minha voz um pouco rouca, talvez até um pouco baixa, mas lida com um sentimento profundo, colocando dentro do possível a emoção nas palavras, conforme me salientaram a ênfase. E que ao fim da leitura, como disse, me veio a imagem de uma receita, né? De uma regra. Como a gente pega um jogo, pega um jogo ou pega um equipamento e está lá o seu manual, não é isso? O que fazer? Então, esse título do Homem de Bem é como se fosse um resumo de uma receita para nos engajarmos nas leis de justiça, na lei de amor e na lei de caridade, na qual, durante a nossa leitura, vieram exemplos profundos, e o nosso objetivo na palestra doutrinária é tocar os corações de cada um que nos ouve no seu caso específico. Não há nenhum de nós que não passe por dificuldade, que não tenha uma ansiedade. Enquanto eu estava no hospital, teve um enfermeiro que veio cuidar de mim. Ele fazia, acho que... ele veio trocar a roupa de cama lá. E eu notei que ele tinha uma habilidade intensa, ele tinha uma prática, e eu fiz um elogio a ele. E ele me respondeu dizendo que a única coisa que faltava para ele, que ele sabia fazer muitas coisas, mas a única coisa que faltava para ele era o dinheiro. Ele não sabia ganhar dinheiro. E eu aproveitei esta oportunidade para ressaltar de que ganhar dinheiro, não li aqui, né, nessa nossa bula,
nessa nossa receita, o homem de bem ganhar dinheiro. Não é isso. E ele trabalhando no hospital, eu lembrei a ele, que ele trabalhando no hospital, ele tinha um tesouro muito maior, que era a vida que ele salvava, as pessoas a quem ele ajudava, que aquilo não tinha valor, não tinha preço. Quanto valia no tesouro dele salvar uma vida? Dar o amor a um paciente, porque todos aqueles que trabalham ali naquela instituição, lidando com a vida dos outros, estão dando uma prova de amor profunda, porque tem que abrir mão de momentos pessoais, se expor ao risco, porque vivemos uma pandemia, então os primeiros que estão na linha de frente são o pessoal da saúde, mas aqui na nossa bula não diz que ganhar dinheiro é importante. E ganhar dinheiro, o que diz que é importante é a preparação para a vida espiritual. E que, ao retornarmos à pátria do Evangelho, não levaremos nenhum tostão, nenhuma moeda. Não adianta nós termos esse foco. E como eu comento com Regina, muitas vezes aquele que é dotado de beleza, riqueza, acaba, vamos dizer, se submetendo a provas mais difíceis. Porque se ele tem muito dinheiro, como é que ele vai gerir aquilo, né? Às vezes, quem tem muito dinheiro se sente deprimido, se sente sozinho, não abre seu coração para a lei do amor. Assim como eu vi um caso no outro dia, parece que é o presidente do Santander ou de um outro banco, que faleceu em Portugal, e que a filha, após o falecimento do pai, disse, o pai era muito rico, dono de um banco, disse, puxa vida, nós, com tanta recurso, não pudemos salvar a vida do meu pai. Meu pai faleceu, desencarnou, pela ausência de um item que era gratuito, o ar. O ar. Então, todos os exemplos de vida são testemunhos, são oportunidades, onde eu peço a todos que abram seus corações, que tenham confiança em Deus, que entreguem a sua vida na mão de Jesus, que tudo aquilo que neste momento é uma dificuldade, é uma oportunidade de ultrapassarmos um obstáculo para reforçarmos a lei da justiça, a lei do amor, da caridade. Fica aqui 3 leis, a bula, a receita para cumprirmos 3 leis básicas para o homem de bem, a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Eu acho que a mensagem de hoje foi muito, o conteúdo da mensagem de hoje foi muito oportuno para que nesta noite nós possamos entregar as nossas preocupações, as nossas aflições na mão de Deus, para que a gente tenha paciência, de que a gente confie no progresso, de que a gente aceite as nossas dificuldades de uma forma humilde, porque todos nós estamos nessa jornada terrestre para aprendermos. É uma grande escola. Então, todos nós... Muito bem. Então, assim, passado o nosso bate-papo, na nossa reunião doutrinária de hoje, vamos fechar os nossos olhos. Agora que estamos mais relaxados, que estamos mais alimentados
com este conteúdo maravilhoso em nossas almas. Vamos elevar nossos pensamentos, mentalizar o Mestre Jesus, direcionando as nossas preces e vibrações para aqueles que mais precisam, porque a quantidade de irmãos que ainda encontram-se em sofrimento, em dificuldade, em falta de compreensão, que simplesmente precisam pedir: me ajude, me perdoa. Frases tão difíceis para alguns, que esses corações endurecidos sejam tocados pela lei do amor, pela lei da justiça, pela lei da caridade, enquanto emanemos uma luz que alcance essas pessoas que, de alguma forma, humildemente, estejam aptas a receber esta doação que fazemos de forma espontânea da nossa vibração. Vamos orar por todos aqueles que encontram-se nos hospitais, sejam como pacientes, como atendentes. Vamos orar por aqueles que encontram-se nos presídios, nos manicômios, que estão lá no sul do país, sofrendo com o frio, ou aqueles que perdem as suas casas, aqueles que estão desempregados, que eles tenham paciência, que eles tenham fé, que eles demonstrem que Deus nunca desampara, que apesar deles estarem numa situação desfavorável materialmente, são seres com plena condição de retomar as suas vidas, desde que confiem em Deus e entreguem na mão de Jesus esta oportunidade, porque Jesus está aberto para ajudar a todos. Vamos orar pelo planeta, que passa por uma transição profunda nessa luta entre o bem e o mal. Vamos orar pelas casas espíritas, para que permaneçam com suas portas abertas. Vamos orar por nossos parentes, encarnados e desencarnados, por nossos amigos. Vamos orar por nossos inimigos, que na maioria das vezes temos afinidades, ou no mínimo temos oportunidade de auxiliá-los a retomarem seus caminhos e abandonarem as obsessões. E vamos, enfim, orar por nós mesmos, porque também somos merecedores, somos ainda iniciantes na nossa jornada, mas que seguiremos de forma firme e segura, de acordo com os ensinamentos que fomos recebendo, as orientações, as conscientizações que irão introspectar em nós, para que os nossos comportamentos sejam naturais, ao invés de mentalizados. E assim, desta forma, estamos muito felizes por esta oportunidade. Agradecemos ao nosso Pai amantíssimo, que nos permitiu hoje fazer esta nossa doutrinária de forma plena e integral. Até a próxima, queridos amigos e companheiros. Muita paz e muita tranquilidade. Obrigado a todos.